Fala galera, vocês já participaram de uma entrevista ou de um processo seletivo onde vocês tiveram que fazer uma prova para comprovar o conhecimento de Excel de vocês? Então é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, né? Sem enrolação, direto ao ponto. Pegar uma base e aplicar basicamente o que eles pedem num processo seletivo como esse, né? Nada muito elaborado, não é nada, é só para ver se você conhece de fato o Excel, beleza? Então, vamos direto aqui para o nosso conteúdo, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa o sininho, que sempre eu vou dar dicas aqui do Excel aplicado na área financeira. Fechou? Então, vamos direto ao ponto aqui, ó. Eu tenho uma base aqui de vendas, beleza? Com algumas informações aqui de venda, dá para ver que é uma loja de instrumentos musicais, né? Aqui eu tenho os produtos, aqui eu tenho as marcas, aqui eu tenho os valores, beleza? E vamos direto para a primeira parte do nosso teste. Lembrando que o Excel ele vai te ajudar a fazer as suas atividades mais rápidas e com mais qualidade. Coisa que você demoraria para fazer 2, 3 horas ou 10 minutos, 20 minutos sem saber manipular direito o Excel, sabendo aqui os caminhos certos, os macetes, você faz isso em segundos, né? Em segundos. Então, um dos principais objetivos de você saber o Excel é entregar, né, um serviço, uma atividade com qualidade e não perder tempo com os processos do dia a dia, como eu falei. Processo que você demoraria 2 horas para fazer, você faz em 10 minutos. Processo que você demoraria 10 minutos para fazer, você faz em alguns segundos. Então, vamos fixar o Excel, que ele é muito importante para a gente. Então, vamos para a nossa primeira questão. Primeira questão, ele está perguntando aqui, ó, quantos banjos foram vendidos? Então, aqui eu tenho um relatório. Então, eu quero saber aqui nessa coluna, ó, de produtos, quantos banjos aqui eu vendi. Repara que não é o valor, eu quero saber a quantidade, quantos banjos foram vendidos. Então, os processos do dia a dia, as atividades do dia a dia, inclusive esse teste, ele não vai dizer para você, faça um PROC-V, faça um Soma-C, faça uma tabela dinâmica, faça um gráfico. Ele não vai dizer direto. Maioria das vezes, 99% das vezes, ele não vai dizer direto o que ele quer. Ele vai te dar ali a situação e você precisa utilizar o seu conhecimento em Excel para resolver, né? Então vamos lá. Quantos banjos foram vendidos? Aqui eu posso utilizar uma função que se chama conte.c, né? Que ele vai contar quantas vezes aquela informação se repete na matriz que você selecionar. Beleza? O que quer dizer isso? Vou aqui, ó, conte.c, aqui, ó, conte.c, beleza? Aí ele vai pedir aqui para mim colocar o intervalo, onde que eu quero contar. Eu venho aqui na minha base, seleciono a coluna D, D de dado, ó, ponto e vírgula, e o que que ele quer achar. Toda vez que ele vai passando aqui na coluna D, o que que ele precisa contar toda vez que ele achar? Ele precisa contar a palavra banjo. Então, entre aspas aqui eu escrevo, ó, banjo. Aqui não importa se é maiúscula ou minúscula, não tem diferenciação. Vai ler do mesmo jeito. Então, ficou assim a nossa fórmula. Vem aqui na coluna D e conta para mim, conte C aqui, ó, toda vez que você encontrar a palavra banjo. Então, ele vai descendo aqui, ó, 1, 2, 3, ele vai descendo e vai contando. E toda vez que ele encontrar o banjo, ele vai contar. Simples assim. Enter. Então ele está me dizendo aqui que ele encontrou 880 banjos. Repara que foi muito rápido, né? Foi mais lento porque eu fui explicando. Mas se você, ó, conte C, coluna D, ponto e vírgula, banjo, 10 segundos você tem a resposta. No lugar de você ir lá fazer um filtro e contar, demora muito. O Excel ele tem que te dar agilidade, né? E esse é o nosso objetivo. Você fazer um trabalho com mais qualidade em menos tempo. Beleza? Vamos para a segunda questão aqui, ó. Quantos teclados da marca Ouro foram vendidos? Repara que agora aqui eu tenho duas condições. Aqui eu tinha apenas uma. Vai lá na coluna D e conta quantos banjos eu tenho.
Aqui eu tenho duas condições. Aqui eu tenho que ser teclado e tem que ser da marca ouro. Não pode ser banjo da marca ouro e não pode ser teclado da marca bronze. Tem que ser exatamente o que ele está pedindo. Temos outra formuleta aqui, que o nome é conte.ces, no plural. Conte.ces. É igual, um pouco igual ao anterior, só que esse daqui ele te deixa colocar mais condições. Simplesmente essa a diferença. Beleza? Conte.ces. Aonde que eu vou contar, ó, tem que ser teclado da marca ouro. Então vamos aqui, ó. Vou aqui na letra D, ó, ponto e vírgula. Selecionei a coluna D, ponto e vírgula. Aqui ele tem que encontrar a palavra teclado. Repara que ele não faz diferenciação entre maiúscula e minúscula, beleza? E vamos para o segundo critério, ponto e vírgula. Tem que vir aqui nessa coluna E, ponto e vírgula, e encontrar a palavra ouro. Aí você escreve aqui entre aspas, beleza? E fecha. Vamos lá ver a fórmula. Ó. Vem na coluna D e encontra teclado. Depois você vai na coluna E e encontra a palavra ouro. Aí sim você conta. Porque se eu vim aqui, ó. Aqui, ó. Né? Banjo, ouro. Opa, aqui é banjo, tem que ser teclado. Já ia contar, não ia contar não. Então, tá vendo? Ele vai descer aqui, ó. E vai ver quantos teclados tem. Aqui na nossa seleção não tem nenhum teclado. Então, basicamente, ele vem aqui, ó. Achou teclado. Vem aqui, achou ouro e conta. Vai baixando. Achei outro teclado aqui. Achei outro ouro aqui e conta. Então, ele vai baixando. Toda vez que ele encontrar teclado aqui e a palavra ouro aqui, ele vai contar. Se tiver teclado aqui e bronze aqui, ele não vai contar. Né? Se tiver cavaquinho aqui, ó, se tiver aqui, ó, bateria aqui e ouro aqui, ele não vai contar. As duas condições têm que ser verdadeiras. Teclado e ouro. Aí ele conta, beleza? Vamos lá? Então ele encontrou 168 teclados da marca ouro na nossa base. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Qual o valor total de vendas do cavaquinho? Agora repara que ele está falando de vendas, então é de dinheiro, beleza? Qual o valor total de vendas do cavaquinho? Né? Então vamos lá. Qual fórmula que eu posso usar aqui? Que ele vai somar para mim tudo que for só de cavaquinho. Né? Então eu vou fazer uma soma, mas com uma condição. Por quê? Porque eu não quero somar tudo. Aqui eu tenho vários produtos e eu quero somar só o que for cavaquinho. Então ele vem aqui, ó, cavaquinhos, né? Aí ele vai baixando aqui, ó. Opa, achei outro cavaquinho, soma mais 1000. Vem aqui, ó. Opa, achei mais dois cavaquinhos aqui, ó. Soma mais esses dois. Opa, mais um aqui. Então ele vai descendo, o que for cavaquinho, ele vai somando. Então, não quero violão, não quero banjo, não quero guitarra, eu quero só o que for cavaquinho. Beleza? Então eu vou usar aqui, ó, uma formuleta que o nome é soma Cs ou soma C, né? Soma C. Soma C for cavaquinho. Beleza? Soma C for cavaquinho. Então eu vou aqui, eu vou selecionar um intervalo aqui, ó, meus produtos. A mesma coisa do conte C, quase, só que agora ele vai somar o valor. Ponto e vírgula. O que ele vai precisar somar aqui, ó? Entre aspas, eu vou escrever, ó, cavaquinho. Ponto e vírgula. Beleza, toda vez que ele vir aqui na coluna D e encontrar a palavra cavaquinho, onde que ele tem que somar? O que ele tem que somar? Ele tem que somar aqui, ó, o meu total, né? Os meus valores, a coluna F, beleza? Então, vamos lá, a formuleta aqui, ó. Então, você vem aqui na coluna D, acha a palavra cavaquinho, ó, que tá faltando até uma aspa aqui, ó, vai dar erro, tá vendo? Tá faltando aspa, mas vamos arrumar. Acha a palavra cavaquinho e vai lá na coluna F e soma. Então, toda vez que você achar a palavra cavaquinho aqui, você vem aqui e soma aqui. Achou cavaquinho aqui e soma aqui e ele vai descendo. Toda vez que achar a palavra cavaquinho, ele vai fazer a soma. Vai dar um erro aqui, ó, porque tá faltando uma aspa aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente arruma. Ó, erro, beleza? Venho aqui, ó, e coloco uma aspa aqui, ó. Aí vai dar bom, beleza? Então, a soma do total de cavaquinhos vendidos é esses 686 mil. Fechou? Rapidão.
qual o valor total de vendas do violão da marca prata. Repara que ele quer que some agora o total de vendas do violão da marca prata. Duas condições. Então, se aqui no Conte C eu tenho o Conte Cs para somar mais de uma condição, no Soma C aqui, eu já dei até um spoiler antes, né? Mas no Soma C eu vou ter aqui qual formuleta para somar duas condições? Soma Cs. Eu vou Soma Cs, né? E repara que ele vai abrir aqui, ó. Toda vez que eu coloco uma fórmula, ele abre aqui esse assistente aqui, ó. E ele vai me dizendo o que eu tenho que fazer. Então, primeiro, eu vou selecionar aonde eu vou fazer a soma. Depois eu vou colocar o primeiro intervalo, depois o primeiro critério, depois o segundo intervalo, depois o segundo critério e assim vai. É só seguir esse assistente aqui que não tem erro, beleza? Então, vamos lá selecionar onde vai ser feita a soma. Eu vou fazer a soma aqui, ó, na coluna F. Beleza? Ponto e vírgula, olha aqui, ó, ele vai me dizer agora qual o intervalo onde você quer somar. Aqui ele tem que ser um produto, né? Então, ponto e vírgula. Qual o produto? É o violão. Violão. Fecha aspas. E qual é a marca do violão, né? Aqui na coluna E, ponto e vírgula, qual a marca? É a marca prata. Beleza? Fecha aspas. Então, vamos lá? Ó. Ele vai somar aqui na minha coluna F. Toda vez que ele vier na coluna D, achar a palavra violão. Depois ele vier na coluna E e achar a palavra prata. Então, toda vez que for violão e prata, ele vem aqui na coluna F e soma. Beleza? Aqui, ó. Violão, prata. Tem aqui 2.500. Aí eu vou descendo, ó. Violão, prata, ó, mais 2.500. Aí eu vou descendo aqui, ó. Violão, aqui é latão. Esse aqui eu não vou somar. Tem que ser prata. Então, ele vai fazer isso. Ele vai descendo. Se for violão, prata, ele vem aqui na coluna F e soma. Fechou? Então, nós temos aqui, ó, 570 mil de violões pratas vendidos. Então, vamos aqui para a nossa quinta questão, né? Ela estava sem o enunciado aqui, mas eu lembrei e coloquei. Beleza? Então, a nossa quinta questão, ela está dizendo aqui, ó. Qual o vendedor que vendeu com o código 1474 para 06? Então, ele quer saber, através do código que ele está fornecendo aqui, qual o vendedor que fez essa venda. Então, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que tem que procurar aqui, nessa coluna, aquele código de venda e vem aqui ao lado, na coluna C, e me diga qual vendedor fez essa venda. Rapidão, né? E você já deve saber qual fórmula nós vamos usar aqui, que é o queridinho do Excel, né? É o nosso famoso PROC-V. Procura na vertical. O que ele vai fazer? Ele vai descendo aqui, ó, até ele encontrar. Quando ele encontrar o código que a gente está procurando, ele vem aqui na coluna C e me diz quem foi o vendedor. Basicamente isso. Então vamos lá. Igual PROC-V. Valor procurado. O que eu estou procurando? Tá aqui o nosso assistente, ó. Tá vendo? Nosso assistente aqui, ele vai dando a diretriz pra gente. O que eu estou procurando? Eu estou procurando esse código aqui, ó. 1474 0106. Ah, Jean, por que tu não colocou entre aspas aqui? Porque você sempre coloca entre aspas, porque é número. Número eu não preciso colocar entre aspas dentro das minhas fórmulas, beleza? Ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar isso? Eu vou procurar na minha base, né? Toda vez que quando você encontrar esse valor aqui na minha coluna B, você me traz de resposta o que está na coluna C. Beleza? Selecionei duas colunas, então eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula 2 e ponto e vírgula 0, porque aqui é sempre 0 no final. Fecha parênteses e dá um enter. Então ele está me dizendo que foi o Pedro que fez a venda. Beleza? Foi o Pedro que fez a venda. Então vamos aqui, ó, baixando, ó, qualquer 14740106. Então ele foi descendo aqui, ó. É esse não, é esse não, é esse não, é esse não. Qual que é o valor que eu estou procurando? 140401. Ele vai descendo aqui, ó. Viu? Basicamente ele vai descendo aqui, ó. Quando ele encontrar
esse valor que a gente está procurando, ele vem aqui na coluna D e na coluna C e traz a resposta. Quer ver? Eu vou dar um Ctrl L aqui, ó. 14040106. Enter. É isso. 14040106. 1474, meu. Ctrl L. 14. Ah, achei aqui, ó. A linha 37, tá vendo? O que que ele fez? Ele veio descendo aqui, ó. Veio descendo, veio descendo. 14740106 e trouxe o nome do Pedro aqui. Se por acaso, vamos ver aqui, ó. Não foi o Pedro que fez a venda. Foi a Manuela. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Olha a mágica. Manuela. Então o PROC V é basicamente isso. Ele vai descendo aqui e me traz a informação ao lado. Fechou? Essa aqui estava muito fácil, né? Então vamos lá. Sexta questão aqui, ó. Quem vendeu mais de 900 mil ganha bônus. Beleza? Essa é uma informação. Então vamos lá. Aplique uma validação de dados. Vamos fazer por partes. Aplique uma validação de dados na célula E8 para selecionar os nomes dos vendedores. Beleza? Aqui ele quer colocar uma validação de dados para eu escolher o nome dos vendedores. Beleza? Só que repara que eu não tenho uma seleção dos vendedores aqui. Aqui eu tenho todos os vendedores, mas eu tenho o nome dele repetido. Se eu for colocar isso aqui dentro da seleção, vai dar muito trabalho. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar essa coluna de vendedor aqui, ó. Vou colar aqui do lado. Isso é uma das formas de fazer, beleza? Vou colar aqui do lado, ó. E venho aqui, ó, na minha guia dados. Viu? Dados. E venho aqui nesse botãozinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Que ele remove as duplicadas para mim. Então eu crio uma lista, beleza? Cliquei aqui, ó. Ok. Ok. Ó. Então ele criou aqui para mim, ó, uma lista. Beleza? Uma lista dos nomes sem repetir. Cada nome sem repetir. Então eu criei basicamente uma lista. Então agora sim, eu venho aqui, ó, dados, venho aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, que o nome é validação de dados, beleza? Vou escolher aqui a opção lista, beleza? E aqui dentro dessa fonte, eu vou clicar aqui, ó, fonte, eu vou escolher a lista que eu criei, beleza? Venho aqui, ó, vou selecionar a lista que eu criei aqui, ó, beleza? E vou dar um OK. Repara que eu já tenho minha validação de dados aqui, ó. Todos os nomes estão aqui, beleza? Todos os nomes estão aqui, ó. Beleza? Então, primeira parte aqui eu já fiz. Crio uma validação de dados na célula 8 para selecionar o nome dos vendedores. Beleza? Para selecionar o nome dos vendedores. E a partir do nome, mostre o total de vendas e se ele ganha ou se não ganha bônus. Beleza? Então aqui o que que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um soma C. Por quê? Porque eu quero saber o total de vendas que o João fez ou de quem eu selecionar o nome aqui. Beleza? Igual soma C. Então, eu vou fazer um soma C. Intervalo, né? Os nomes dos vendedores aqui na coluna E. Ponto e vírgula. Aí eu volto aqui, ó. E digo que eu quero que ele encontre o soma C toda vez que for a Jéssica, né? Ou que tiver aqui na célula E8, e ele vem aqui e soma para mim os valores, beleza? Então ele vai aqui na coluna C, procura o nome que eu tô colocando como critério e soma na coluna F, bem simples. Então, ó, beleza? Fiz um soma C aqui e ele está dizendo que aqui nesse resultado ele quer que informe quem ganha ou quem não ganha o bônus. E para ganhar o bônus tem que ter vendido mais de 900 mil. Beleza? Então a Jéssica aqui já ia ficar fora, ó, por pouco. Então, como que eu consigo colocar uma condição para saber se foi uma coisa ou outra? Uma comparação, se é sim ou não. Simplesmente a nossa função C. Então eu vou colocar aqui, ó, C. Se esse valor que está aparecendo aqui for maior que o quê?
que 900 mil, que é o que a função está pedindo, que a questão está pedindo, se ele for maior que 900 mil, né? Vou colocar aqui, ó, 900 mil, ponto e vírgula, tem que ser maior que 900 mil, beleza? Ponto e vírgula, se for maior, ele ganhou, eu vou escrever entre aspas aqui, ele ganhou o bônus, beleza? Se não for maior que 900 mil, ele fez o quê? Ele não ganhou, simples assim. Se for maior que 900 mil, ganhou. Se não for, ele não ganhou, beleza? Então aqui, ó, não ganhou. A Jéssica aqui, ó, não ganhou. E o que que eu vou fazendo aqui, ó? Vamos ver a Juliana. A Juliana teve 684 mil, também não ganhou. Vamos ver o Lucas. Ah, o Lucas ganhou. Ele vendeu 967 mil, maior que 900 mil. Então, está feita aqui a sexta questão. Coloquei um PROC-V para trazer o nome. Coloquei aqui o soma-C para somar através de cada nome que eu selecionar aqui. Ou PROC-V não, aqui foi a lista suspensa, né? Lista suspensa. Nossa validação de dados para trazer o nome do vendedor. Aqui eu fiz um soma-C para saber quanto o vendedor aqui que eu selecionar vendeu. E aqui o resultado. Se ele vendeu mais que 900 mil, ele ganhou o bônus. Se não, não ganhou. Perfeito? Então aqui já está feito. Ó. Aqui já está ok as nossas questões. Nós fizemos aqui um Conte-C, Soma-C, PROC-V, validação de dados, Soma-C, C. Repara que nós estamos utilizando as funções mais simples, vamos dizer assim, do Excel. Tudo é questão de interpretação, beleza? Mas nós estamos fazendo de uma forma rápida. Nós não estamos perdendo tempo e estamos mostrando o nosso conhecimento, beleza? Então, na parte 2 aqui do nosso teste, ele está pedindo para fazer uma tabela dinâmica com vendedor e valor para analisarmos as vendas. Então, ele quer uma coluna aqui, ó, com o nome dos vendedores, uma tabela dinâmica simples. E uma coluna aqui ao lado com o valor de cada vendedor. Então, nós vamos lá e fazer isso simplesmente. Venho aqui na minha base, ó. Coloco aqui em qualquer lugar, né? Da minha tabela. Vou aqui na minha guia inserir. Aqui, ó. Inserir. Tabela dinâmica. Aí, repara que eu vou ter duas opções aqui, ó. Nova planilha. Nova planilha, né? Aqui, ó. E planilha já existente. Se ele já colocou ali o lugar onde ele quer que fique a tabela dinâmica, eu vou clicar nessa planilha já existente, né? Não vou criar uma aba nova. Aí aqui embaixo, ó, eu vou dizer o local que eu quero, aonde fique a minha tabela dinâmica. Eu venho aqui, ó, eu quero que comece aqui a minha tabela dinâmica. Beleza? E vou dar um OK. Fechou? Então ele quer pôr vendedor e valor. Então, bem simples. Vou pegar aqui o vendedor e trazer para a minha linha. Aqui, ó, já fiz a relação. E vou trazer aqui o meu valor e trazer aqui para o meu quadrante de valor. Eu vou até colocar para cá para você ver, ó. Vendo? Coloquei aqui, ó. Peguei o vendedor e colei aqui, vendedores. E peguei o valor e coloquei aqui em valores. Beleza? E ele já montou a minha tabela dinâmica aqui. Ficou bem legal a minha tabela dinâmica. Beleza? Vou fechar aqui do ladinho, ó. Então, sétima questão, muito fácil de fazer. Você concorda? Muito fácil. Fiz uma tabela dinâmica aqui simples, como ele pediu. A partir da tabela dinâmica, monte um gráfico de barras. Vou selecionar aqui a minha área onde eu vou fazer o gráfico, inserir e gráfico de barras aqui, ó. Vou dar um OK. Se você prestar atenção, já foi, né? Simplesmente ali um gráfico de barra, mas aí eu posso ir melhorando, né? Eu posso tirar aqui o total. Aí aqui é perfumaria, né? Eu clico com o direito aqui, ó, e vou remover aqui, ó, ocultar todos os botões, né? Aqui eu vou dar um título, eu vou colocar um título se precisar, né? Sei lá, vendas, por exemplo. Aqui o total, eu posso tirar o total aqui, eu posso tirar essa linha de grade aqui, ó. Então eu vou
perfumaria no gráfico. Mas o que ele pediu aqui, ó, a partir da tabela dinâmica, tá aqui, você monta o gráfico, beleza? Posso colocar aqui um rótulo de dados para ver se fica legal, ó. Tá muito grande, né? Eu venho aqui, ó, e tiro os zeros para ficar menor. Eu tiro o cifrão, eu coloco como número para ele não ficar muito grande, entendeu? Então aqui é perfumaria, basicamente perfumaria, né? Só para ir colocando as informações do jeito que for uma visualização melhor. Mas aqui, ó, criar um gráfico de barras, tá? Criei um gráfico de barras a partir da minha tabela dinâmica. Então repara que esse teste aqui, ele demorou um pouco mais de tempo para eu fazer, porque eu fui explicando passo a passo, fórmula a fórmula, ferramenta a ferramenta. Mas se você pega um teste para fazer disso aqui, você não leva 10 minutos para fazer, né? Você não leva 10 minutos para fazer. Você vai fazer aqui, ó, uma fórmula, duas fórmulas, três, uma validação de dados, coloca aqui uma condição, tabela dinâmica e gráfico. Rápido, sem complicação. Isso aqui é basicamente um teste que cai nas entrevistas que você vai fazer por aí, que tiver um teste de Excel. Beleza? Mais uma vez lembrando, o principal objetivo é você fazer o seu trabalho com mais qualidade e com um tempo menor. Se eu fizer o meu trabalho desse jeito, eu vou ser reconhecido? Claro que vai, porque pouca gente sabe usar o Excel, apesar de muita gente usar o Excel. Entendeu? Quero dizer o que com isso? Que muita gente usa, mas usa de uma forma equivocada, né? E você vai utilizar ele de uma forma correta, né? Utilizando os 3 Fs, que são o pilar do Excel, que são as fórmulas, as funções e as ferramentas. Juntando esses 3 pilares, você faz o Excel fazer mágica. Faz o Excel trabalhar para você com menos tempo e com mais qualidade, beleza? Mais uma vez, se você não é inscrito, ativa aqui o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho, que sempre vamos ter dicas como essa do Excel na área financeira.